Boa noite a todos, boa noite a todas. Boa noite especial aos cursistas, às cursistas que integram o terceiro ciclo de leitura e estudos do pensamento de Paulo Freire. Boa noite aos nossos representantes dos grupos de leitura. É com satisfação que na noite de hoje nós recebemos o professor Pedro Eloy Reck, professor que é um dos idealizadores do ciclo de leitura de estudos do pensamento de Paulo Freire, e hoje o professor vai falar conosco, vai conversar conosco sobre a obra Educação como Prática da Liberdade de Paulo Freire, livro que será a base das nossas reflexões e dos nossos estudos no terceiro ciclo. Mais uma vez, o nosso agradecimento e a nossa alegria por contar com vocês em nosso ciclo de estudos, nossos ciclos de leitura sobre o pensamento de Paulo Freire. Boa noite, professor Pedro Eloy. Boa noite, professor Paixão. Boa noite a todos e a todas as cursistas. A nossa mais cordial saudação e as boas-vindas para esse, então, terceiro ciclo de leituras. É para mim uma satisfação enorme, como participante do grupo da APP Independente, o Sindicato dos Professores do Paraná, aqui, o grupo de oposição, apresentar, então, esta obra, que para mim é a mais bonita e das mais importantes de toda a obra do Paulo Freire. Esse livro revela as preocupações iniciais de Paulo e aquelas preocupações que vão acompanhá-lo para a vida toda. E, inicialmente, vamos situar, então, o livro, contextualizá-lo, situá-lo no tempo e no espaço. O livro vai ser escrito no ano de 1965. Ele chega ao Brasil 2 anos depois, em 1967. E como esse ano estamos celebrando o centenário de Paulo, ele nasce, então, em 1921, e de 21 a 1965 decorrem, então, 44 anos, que vai ser a idade que Paulo vai ter quando escreve esse livro. Então, vamos ver quem era Paulo aos 44 anos. O que ele fez, qual foi sua trajetória de vida, qual foi a sua formação nesses 44 anos aí iniciais de sua vida. Paulo nasce no Recife, de uma família pobre, mas sem problema de necessidades fundamentais. Ele tinha problema de alimentação, de moradia assegurados. O pai dele era policial militar e a situação efetivamente se agrava muito com a morte prematura do pai dele, agravado ainda mais com a crise do final da década de 1920. Ele vai sofrer, a família vai sofrer diretamente as crises da crise econômica de 1929. Isso obriga a família de Paulo a se mudar do Recife para a periferia, para Jaboatão dos Guararapes. E aí sim, a mãe pensionista, as rendas vão diminuir muito, significativamente, e a mãe de Paulo vai ter que arrumar, então, uma escola para o filho. E aí ela vai andar nas ruas do Recife atrás de uma escola, e nisso ela teve sorte, ela teve êxitos. Ela arrumou uma boa escola que vai ficar marcada na vida e que é toda uma história de vida do próprio Paulo, ainda ao final de sua vida, quando ele reencontra a pessoa que vai ser a sua segunda companheira, que era exatamente dessa escola. O que exigiram de Paulo? Ser um bom aluno. Isso para Paulo era desnecessário. Ele cumpriu isso à risca, tanto assim que dessa escola ele deu os seus primeiros passos rumo a ser um dos maiores intelectuais de todo o mundo. Ali no Recife, ele vai arrumar os seus primeiros empregos, seus primeiros trabalhos. Um primeiro é dentro da própria escola, ele será contratado como professor de língua portuguesa
E aí ele vai se deparar com dois problemas, que é o problema da comunicação e o problema da linguagem, que também vão acompanhá-lo pelo resto da vida. Outro emprego que ele arruma é no SESI. Ele vai trabalhar junto aos filhos dos trabalhadores da indústria de Pernambuco. E então é um primeiro contato dele com a realidade de um povo trabalhador, de um povo pobre do Recife. E ele vai, nesse tempo, também fazer os seus estudos no curso de Direito, curso que ele conclui, mas não exerce a profissão. Ele abandona a advocacia na primeira causa que ele pega. E daí também conclui o seu doutoramento na Universidade do Recife, atual Universidade Federal de Pernambuco, com o tema Educação e Atualidade Brasileira, que são os dois temas que estão presentes na Educação como Prática da Liberdade. Eu acho que é uma transcrição dessa tese adaptada para mais fácil leitura e talvez mais voltada para a educação do que a tese de doutorado. Mas os dois temas, educação e realidade, atualidade brasileira, essa contextualização. Eu acho que ainda sobra para fazer umas primeiras influências que Paulo vai receber. Eu acho que a primeira influência ele recebe da mãe, a mãe sempre é muito influente, e a mãe do Paulo era muito religiosa, era cristã, católica. E Paulo vai pegar o catolicismo numa transição. Nessa época, as pessoas da minha idade também viveram isso. As transformações com a passagem dos papas, dos Pios até o Pio XII, todos eles extremamente conservadores, para a chegada do grande Papa João XXIII. Uma pessoa essencialmente amorosa, uma pessoa que abre a igreja para os leigos, para os princípios ecumênicos, para chamar realmente os bispos para fazer a atualização do ajornamento, que era uma palavra muito em moda na época da Igreja Católica, uma influência muito forte. Outra questão desse tempo era, na filosofia, o pensamento existencialista, as grandes preocupações do ser humano. E o Paulo vai recebê-las especialmente pelo viés também do cristianismo, de um grande pensador que vai influenciá-lo, que será Karl Jaspers. Com os pobres do Recife, ele vai ter um terceiro elemento. Os pobres do Recife a levam a Marx. E aí uma das frases muito bonitas dele: eu nunca vi contradições entre Marx e Jesus Cristo. Eu consegui fazer a aproximação dos dois. Mas ele encontrou e reencontrou esses trabalhadores pobres entremeado com as leituras do Marx. Depois ele vai aprofundar esses estudos marxistas junto com o tal de Schonchol, lá no Chile, que vai ser o que vai ser o chefe dele, vamos dizer assim, lá no trabalho que ele arruma junto ao Instituto de Reforma Agrária. Ele vai trabalhar com esses trabalhadores rurais sem terra, ou que são objeto da reforma agrária do governo progressista do Salvador Allende. E na tese de doutorado dele, ele estuda a realidade brasileira pelos pensadores do ISEB. É uma das influências mais fortes e de pensadores extraordinários, especialmente Álvaro Vieira Pinto, e também, um pouquinho mais distante, o Guerreiro Ramos. Então, educação e atualidade brasileira também vão ser os dois grandes temas de educação como prática da liberdade. Então, uma rapidíssima caracterização da sociedade brasileira, que é uma sociedade... eu ouvi isso pessoalmente do Paulo, dizer que ele conhecia as elites do mundo inteiro, e de longe a mais perversa era a elite brasileira. E hoje nós sabemos muito bem, essa volta deles ao poder, aí a partir de 2016, nos dá bem a ideia, a imagem precisa de quanto Paulo tinha razão quando ele dizia da perversidade dessa elite brasileira. É uma sociedade escravocrata, uma sociedade bandeirante, exploradora, desrespeitosa do ser humano, dos semelhantes e tudo mais. Uma sociedade que sufocava o sujeito. Um dos maiores problemas que Paulo vai detectar nessa sociedade é o problema do analfabetismo, que é para manter o povo como massa,
e não como sujeito ativo e participante da transformação. Uma sociedade que não transitava, que não se movimentava, uma sociedade fechada, da inexperiência democrática, como ele vai apontar no primeiro e segundo capítulo. Então, ele vai detectar o problema de uma educação totalmente inadequada com a realidade brasileira. Teria que realmente haver uma educação que se movesse para esse povo mais pobre com quem ele estava acostumado a lidar. Isso é basicamente o conteúdo do Educação como Prática da Liberdade. E também já está no livro a experiência dele de Angicos, que é a experiência de alfabetização. Ela é um trabalho de extensão da Universidade do Recife, realizado no governo do Rio Grande do Norte, um governo altamente conservador, e financiado pelos Estados Unidos do programa Aliança para o Progresso, que era um programa menor. Falava-se que seria um plano Marshall para a América Latina, mas creio que não atingia essas dimensões. Mas vejam as contradições. Os Estados Unidos vão financiar o projeto de alfabetização do Paulo Freire. De Angicos, eu vou tomar 2 depoimentos. De um dos formandos, depois das 40 horas em que a pessoa saía alfabetizada e conscientizada da realidade, um depoimento de um formando. Nós éramos massa, agora somos povo, agora somos gente. Os governos anteriores atenderam às nossas necessidades de corpo e agora esse governo atende às nossas necessidades de espírito e de mente. Estava presente no ano de 1963 o presidente João Goulart. O segundo depoimento tomo de um outro presente, não aluno, mas o comandante do 4º Exército, sediado no Recife, o general Castelo Branco. O general Castelo Branco diz o seguinte do método de Paulo Freire. Para mim, uma das percepções claras de quem realmente Paulo Freire foi. Ele diz, este método de alfabetização do Paulo só serve para engordar as cascavéis aqui desses sertões. É uma pedagogia sem nenhuma hierarquia. Eu vejo isso como um elogio. Se é uma pedagogia sem hierarquia, isso não significa sem direção, isso significa levar ao nível da igualdade e do respeito entre as pessoas, da troca das experiências culturais que as pessoas vivem e que então problematizam a realidade que vivem e tomam consciência dessa realidade para se inserir-se para a transformação. Aí vem o golpe de 64, torna de novo essa sociedade fechada, intransitiva, e Paulo Freire vai ser um dos primeiros a ser preso, e depois da sua prisão, ele vai então para o seu exílio, começando pela Bolívia, Chile, Estados Unidos, onde ele será professor de Harvard por algum tempo, e depois vai se alojar na Suíça, lá no Conselho Mundial de Igrejas, onde tem uma magnífica experiência nos países da África, e quando volta ao Brasil e nos dá assim uma série dos seus livros finais em que ele se preocupa mais com a questão da educação especificamente. Mas temos aí então a Educação como Prática da Liberdade, o livro do nosso 3º ciclo, e de uma sociedade em trânsito. Eu acho muito importante isso. Ela saía das ditaduras, ou saía da República Velha, antes de 1930, em que nós realmente não vivíamos uma democracia. Depois entramos no governo Vargas, uma longa ditadura, e aí nós, nos anos 50, nós vamos conhecer os governos mais populares, do segundo governo de Getúlio Vargas, o governo do João Goulart, primeiro do JK e depois do Jango, que são governos em que havia as liberdades fundamentais, estavam garantidas com o JK, e um governo que foi se tornando cada dia mais progressista, e veio, então, o fechamento dessa abertura toda com o golpe civil-militar de 1964. O livro ele tem 4 capítulos, isso vocês vão ter o contato com a leitura.
primeiro capítulo, a sociedade brasileira em transição, o segundo, sociedade fechada e inexperiência democrática, que são as caracterizações dessa realidade brasileira, e os dois outros capítulos, o 3 e o 4, vão falar, então, especificamente de educação. O terceiro tem como título Educação versus Massificação, e o quarto, Educação e Conscientização. Os dois temas presentes, realidade brasileira e educação brasileira. Uma filosofia educacional, um novo projeto de educação para o ser humano. Acho isso extremamente importante, é o objetivo que nós tínhamos inicialmente com o terceiro ciclo, de nós fazermos uma atualização dessa realidade brasileira e confrontar Paulo com o que nós estamos vivendo hoje. Como se faz essa educação? O Paulo vai nos fazer a pergunta e nos dar a resposta no quarto capítulo do Educação como Prática da Liberdade. E aí ele nos vai dizer como a educação vai ajudar a inserir a pessoa. Olha a palavra inserir. Inserir dentro de uma realidade. Torná-lo ativo, participante, criador de cultura, o que faz a sua própria história. E isso ele vai fazer exatamente a partir do momento que ele toma consciência da realidade e ele passa a ter poder de fala, que é o que vai ser lhe dado, vai ser trabalhado nessas 40 horas de sua alfabetização. Então, esse método, o próprio Paulo aponta, ele tem que ter 3 características fundamentais. Tem que ser um método ativo de participação, dialogal, entre iguais, sem a relação hierárquica, diálogo, respeito entre 2 seres iguais, crítico e criticizador. No segundo característica, na modificação do conteúdo programático, tem que problematizar a realidade e não com conteúdos abstratos, que como era a questão da educação brasileira, e no uso de técnicas mais específicas aí da linguagem, os conceitos de redução, codificação, que vão entrar especificamente no método de alfabetização. Nós poderíamos fazer uma síntese dessa pedagogia desenvolvida no Educação com Prática da Liberdade, com a marca da não neutralidade. Quem é neutro? Neutro é aquele que não se posiciona, e ao não se posicionar, ele consente com o status quo. Ele aprova a situação existente. Ele não se insere na modificação dela. Então, é um método, uma educação que não tem a marca da neutralidade, ela tem posicionamento em favor dos mais pobres, é uma outra característica da educação, pedagogia do oprimido, pedagogia da esperança para esse povo oprimido. A esperança é a retomada da análise do pedagogia do oprimido. O diálogo como método, então não tem catequese, não tem doutrina, não tem a concepção de aluno como ausente de luz, ausente de conhecimentos. Todos têm conhecimentos e os conhecimentos são trocados. O diálogo como método, o educar em favor dos mais pobres e a conscientização do ser sujeito, ativo, participativo, para inserir-se na transformação da realidade. Essa é a pedagogia da Educação com Prática da Liberdade, que abre os caminhos para o segundo grande livro do Paulo, que é a Pedagogia do Oprimido. E uma reflexão final, que é tirada do conjunto da obra do Paulo Freire, especialmente já dos seus últimos livros, Pedagogia da Autonomia, especialmente. Nós somos seres inconclusos. Eu acho que isso é uma das características mais bonitas que o ser humano tem. Nós somos seres inconclusos. Isso significa que nós precisamos de aperfeiçoamento, nós precisamos de acabamento. Não de acabamento de acabar conosco, mas aquele acabamento, o refinamento que nós fazemos ao final de uma construção de casa, aqueles requintes de beleza, da estética. Isso aplicado ao ser humano vai somar uma estética com uma ética e realmente vai, então,
transformar esse ser inconcluso num trânsito, num transcender permanente. E essa palavra também está presente em toda a obra e é tão bonita, transescandere. Trans é fazer a travessia e o escandere é escalar, subir. Que seja uma travessia ascendente, que a trajetória educacional da pessoa seja essa trajetória ascensional no rumo do ser mais. Ser mais, que é exatamente acrescentar as características de beleza, de estética, no ser inacabado que nós somos. Isso é Paulo Freire. E que nesse ciclo de leituras nós façamos isso com muito prazer, com muita alegria e com muita esperança. Boa noite. Muito obrigado, pessoal. Agradeço a oportunidade de ter tido essa conversa com vocês. Boa noite, professor Pedro Eloy. Mais uma vez, quero agradecer a sua disponibilidade de estar aqui conosco nessa noite conversando sobre Paulo Freire. Uma boa noite especial, a todos os cursistas, a todas as cursistas, os nossos responsáveis pelos grupos, e vamos juntos aí construir uma trajetória bonita de esperança, de alegria e de conhecimento através da obra do Paulo Freire. Lembrando que nós já estamos com mais de 150 grupos de leituras espalhados em todo o país. O pessoal, Pedro Eloy, bastante animado para iniciar. Já tivemos grupos que já realizaram o primeiro encontro, né? São 5 encontros, e depois temos o encerramento, né? Atividade final de encerramento. Uma boa noite a todas e todos e até o próximo encontro, né? É o próximo encontro aí que nós estaremos discutindo e refletindo sobre o pensamento de Paulo Freire. Lembrando sempre que o terceiro ciclo de estudos, de leitura e de estudos do pensamento de Paulo Freire, é organizado pelo DEPLAI, Departamento de Planejamento e Administração Escolar da Universidade Federal do Paraná, pelo NESEF, Núcleo de Estudos do Ensino sobre o Ensino da Filosofia, também da Universidade Federal do Paraná, ambos do setor de educação da Universidade Federal do Paraná, pelo Instituto Federal do Paraná, campus de Curitiba, e pelo coletivo APP Independente, Democrática e de Luta. Boa noite a todos e a todas. Boa noite.